Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar os intervalos numéricos, mais especificamente os intervalos numéricos dentro dos números reais. Os intervalos reais, eles são subconjuntos dos números reais determinados por uma desigualdade. Como assim? Eu vou explicar para você em detalhes o que se trata o intervalo numérico agora. Esse exemplo aqui nós temos um exemplo de intervalo aberto. Intervalo aberto do 5 ao 12. O que isso significa? Que eu vou pegar todos os números reais entre o 5 e o 12. Os números reais incluem os números racionais e irracionais. Pegar todos os números reais entre o 5 e o 12, mas como é aberto, não está incluindo o 5 e nem o 12. Esse colchete aqui apontado para fora do 5 e para fora do 12, isso que significa que o intervalo é aberto. Quer dizer que o 5 não está incluso e o 12 também não está incluso. E como é que nós representamos isso na reta real? Supondo que aqui seja o ponto 5 e aqui o ponto 12. Repara que eu desenhei uma bolinha aberta, a bolinha não está pintada. Isso significa o quê? Que o 5 não está incluso e o 12 também não está incluso. Mas esse intervalo está pegando todos os números aqui, entre o 5 e o 12. É assim que a gente representa na reta. A gente pinta a reta no espaço que a gente quer representar esse intervalo. E nós temos também a representação por conjuntos. Olha aqui. X pertence aos reais, tal que, esse traço aqui em pé significa tal que, x é maior do que 5 e x é menor do que 12. Então, isso inclui todos os x, todos os números entre 5 e 12, sem incluir o próprio 5 e o próprio 12. Vamos agora estudar um caso de intervalo fechado. Aqui nós temos um exemplo de intervalo fechado. O intervalo é o mesmo, 5 ao 12, só que o colchete está abraçando aqui o 5 e está abraçando o 12. Isso significa o quê? Que eu vou pegar todos os números entre o 5 e o 12, inclusive o próprio 5 e o próprio 12. Dessa vez, eles estão inclusos no intervalo. Então, como que vai ficar? Aqui eu desenho a bolinha, 5, e aqui a bolinha do 12. Porém, dessa vez, a bolinha está pintada. Eu vou desenhar ela pintada, toda fechada. Por quê? Isso aqui, o nome disso é bolinha fechada. Ela não pintada, a gente chama de bolinha aberta, pintada, bolinha fechada. Vou pintar a do 12 também, porque a do 12 também é uma bolinha fechada. Já que o colchete está abraçando aqui o 12, está abraçando também o 5. Então, repara que nós temos três representações. A representação na forma de intervalo mesmo, a representação por conjuntos e a representação geométrica, na reta real. Aqui, nessa representação geométrica, faltou a gente pintar aqui o espaço que o intervalo está abrangendo entre o 5 e o 12. E repare que aqui, agora o sinal usado foi o sinal de menor ou igual. Não foi simplesmente o sinal de menor, igual a gente viu no exemplo anterior. Então, aqui nós temos que x é maior ou igual a 5 e x é menor ou igual a 12. Esse menor ou igual está incluindo também o 12 e aqui incluindo o 5. Vamos para o próximo exemplo aqui. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Repara que dessa vez o colchetezinho ele está abraçando aqui o 5, mas em relação ao 12 ele está para fora. Isso significa que o intervalo está fechado no 5 e está aberto no 12. Ou seja, eu quero todos os números entre o 5 e o 12, incluindo o 5, porém não incluindo o 12 dessa vez. Então, aqui eu vou desenhar a bolinha do 5, a bolinha do 12. Qual das duas que é fechada dessa vez? Dessa vez, a bolinha do 5 é fechada e a do 12 é aberta, porque o 5 está com um colchetezinho aqui fechado, abraçando o 5. Então, o 5 está incluso no intervalo, porém o 12 não está incluso nesse intervalo. A gente pinta aqui.
E uma outra forma que nós temos também de representar o intervalo aberto, é importante você conhecer as duas formas, no lugar do colchete para fora, você desenha o parêntese. Parêntese indica intervalo aberto. Se eu quiser desenhar, por exemplo, intervalo fechado no 5 e aberto no 12, eu posso usar essa representação aqui. Colchete no 5 e no 12 eu uso um parêntese. Isso significa o quê? Que ele está fechado no 5 e aberto no 12. O parêntese sempre é para dentro. Não existe esse parêntese para fora, não. O parêntese é sempre para dentro, em relação ao número que ele está abraçando. Se eu desenhasse esse número aqui, olha, 5,12, o parêntese dos dois lados. Isso significa intervalo aberto no 5 e também aberto no 12. Mas não é o caso. Nesse exemplo aqui, nós estamos lidando com intervalo fechado no 5. Portanto, aqui na representação geométrica, bolinha fechada no 5, intervalo aberto no 12. Representação geométrica, bolinha aberta no 12. E a representação por conjuntos. X pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a 5, então, ou seja, está incluindo o 5 e x é menor do que o 12. Não está incluindo o 12. Vamos aqui para o próximo exemplo. Intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Dessa vez, o colchete está para fora aqui em relação ao 5 e o colchete está abraçando o 12. Isso significa que eu tenho um intervalo que vai do 5 ao 12, pegando todos os números reais, incluindo o 12, porém o 5 não está incluso no intervalo. A representação na reta real vai ficar dessa forma aqui. Bolinha aberta no 5, bolinha fechada no 12, dessa vez o 12 entra no intervalo, e eu pinto aqui, o 5 e o 12. E aqui a nossa representação por conjunto. Olha. X pertence aos reais, está o quê? X é maior do que 5 e x é menor ou igual a 12. Agora, nós vamos trabalhar com intervalos que vão ao infinito. Primeiro exemplo, vou usar um exemplo na prática que fica mais fácil para entender. O intervalo que vai do menos infinito até o 12. O que significa isso daqui? Menos infinito. Significa que eu vou pegar todos os números negativos diminuindo infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 1000 e assim por diante. Ele vai diminuindo toda a vida. Menos infinito é isso. E mais infinito significaria que eu estou pegando todos os números, porém para cima, crescendo. 1, 2, 3, 10, 20, 1000, milhão e crescendo. Então, menos infinito são os números diminuindo e mais infinito os números crescendo, os números subindo. Então, do menos infinito ao 12, o que eu faço? Aqui, repara que o colchete está abraçando o 12. Então, o 12 ele está incluído. Então, eu vou pegar todos os números menores ou igual ao 12, só isso, menores ou igual ao 12. Na representação de menos infinito, a gente sempre vai usar a representação do intervalo aberto. Ou o colchete para fora, ou o parêntese, conforme eu expliquei anteriormente. E como que fica a representação disso aqui, na reta geométrica? A gente desenha aqui a bolinha 12, bolinha fechada, porque o intervalo é fechado no 12, o 12 está incluso. E para cada bolinha a gente pinta toda a reta. Isso daqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei todos os números menores ou iguais ao 12. Observa aqui a representação por conjunto. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 12. Próximo exemplo aqui, usando o intervalo infinito. Dessa vez o intervalo é o mesmo, porém o 12 não está incluso. Então, dessa vez o 12 não está incluso. Então, a bolinha vai ficar aberta no 12 e os números vão ao infinito negativamente, ao menos infinito. Então, a representação na reta real vai ficar assim. Bolinha aberta no 12. A gente pinta tudo para cá. A representação por conjunto. X pertence aos reais, tal que x menor do que 12. Próximo exemplo. Agora nós vamos trabalhar o intervalo
indo para mais infinito, ou seja, os números crescendo infinitamente. Nós temos aqui o intervalo que vai do 5 ao mais infinito. 5 fechado, ou seja, o 5 está incluso nesse intervalo e vai infinitamente. Pega todos os números reais maiores do que 5. A representação por conjunto está aqui. Olha, x pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual ao 5. Representação aqui na reta real. Agora você já deve estar craque, não vou nem perder muito tempo aqui. Bolinha fechada no 5. Você já sabe por que a bolinha é fechada. E do 5 cresce infinitamente. Próximo exemplo aqui com intervalo infinito. O intervalo que vai do 5 ao mais infinito. Porém, dessa vez, o 5 está aberto. O que significa isso? O 5 está aberto. Bolinha aberta, mas o 5 ele faz parte do intervalo ou não? Isso aí, dessa vez o 5 não faz parte do intervalo. Então, bolinha aberta no 5. E indo para mais infinito aqui. Agora nós vamos estudar operações com intervalos. O que é isso, operações com intervalo? O exercício ele vai me dar 2 ou mais intervalos e ele vai querer a união ou a interseção desses intervalos. Esse tipo de conhecimento é muito importante quando a gente for estudar inequações usando funções. Então presta muita atenção aqui, olha, operações com intervalo. Eu tenho aqui o intervalo A, o intervalo B e o intervalo C. E nesse exemplo aqui, com esse intervalo A, B e C, nós temos que representar aqui na reta real o intervalo A, representar o intervalo B e representar o intervalo C. Tendo representado os intervalos A, B e C, nós vamos ter condições de fazer a operação de A interseção B, depois A interseção C. Então, vamos botar aqui a mão na massa, mostrar para vocês na prática que vai ficar fácil. Olha lá. Intervalo A. X pertence aos reais, tal que menos 2 é menor do que x, e x é menor do que 5. Ou seja, x está entre menos 2 e 5, e o intervalo é aberto nas duas extremidades. É aberto tanto no menos 2 quanto no 5. Porque o símbolo aqui é só de menor. Se fosse menor ou igual, indicaria um intervalo fechado. Como que a gente representa isso na reta real? Vamos dizer que o 2, o menos 2, esteja aqui. Intervalo lá, menos 2. E o 5 esteja aqui. Os dois estão abertos, tanto o menos 2 quanto o 5. Está aqui, ó, menos. E aqui o 5. E agora a gente vai pintar aqui. Ó, o intervalo pega todos os números entre o menos 2 e o 5. Conjunto A. Ou seja, é o conjunto de todos os números reais entre menos 2 e 5, sem incluir o menos 2 e o 5. Conjunto B. X pertence aos reais, tal que x maior do que 3. Vamos dizer que o 3 esteja aqui assim, nessa parte aqui. Maior do que 3, então vai pegar tudo daqui para frente. Intervalo C. O intervalo C aqui já está a representação por intervalo. Antes a gente estava aqui com a representação por conjunto, aqui é a representação por intervalo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O intervalo C pega do 4, fechado no 4, e vai até o menos infinito. Ou seja, todos os números menores ou iguais a 4. Então, vamos dizer que o 4 esteja aqui assim. Bolinha fechada no 4. E menos infinito. Aqui, ó, 4. Vamos fazer a representação por intervalo aqui, só para a gente exercitar. Isso daqui é o mesmo que intervalo aberto no menos 2 e aberto também no 5. Aqui, aberto no menos infinito, sempre que tiver infinito envolvido, é sempre aberto. Opa, aqui é mais infinito, é maior do que 3, né? Então, aberto no 3, dessa vez eu vou fazer com
com parênteses. Então, vai do 3 até o mais infinito. Parêntese, esse parêntese fechado indica intervalo aberto, é o mesmo que o colchete para fora. E esse daqui, vamos fazer aqui a representação por conjunto. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 4. Intervalo aberto no menos infinito e fechado no 4. Agora, para a gente realizar aqui embaixo as operações, a interseção B e a interseção C. Primeiro passo, nós vamos desenhar aqui um pontilhado em cada número. Pontilhado aqui, a gente tem uma referência, uma base. Pontilhado aqui no 3, ó. Pontilhado aqui no 4 e o pontilhado aqui no 5. O que representa esse símbolo aqui de interseção? Interseção significa que eu quero todos os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O conjunto A vai do menos 2 ao 5. E o conjunto B vai do 3 ao 5. Tudo aberto. Se eu pegar o que está ao mesmo tempo no A e no B, é o intervalo entre o 3 e o 5. Esse pedacinho aqui, olha, é o que está no A e no B. Porque entre maior do que 3 inclui aqui ó, os valores maiores do que 3 e menores do que 5. Como que a gente vai representar isso aqui? Aberto no 3. Por que aberto no 3? Porque o 3 ele está incluído no A, ele está incluso no A, mas ele não está incluso no B, porque está aberto aqui no B. E aberto também no 5. Por que a interseção vai estar aberta no 5? Tem o 5 no B, porém não tem o 5 no A. Então, o intervalo de A interseção B é esse pedaço aqui. Ó. Agora, vamos para o intervalo de A interseção C. Ficou fora da tela aqui para vocês? Deixa eu reduzir aqui para caber na tela. A interseção C dessa vez. O que tem no conjunto A e no conjunto C ao mesmo tempo? Nós temos aqui no conjunto A partir do menos 2 e no conjunto C do 4 para baixo. Então, esse pedaço aqui, que vai do menos 2 aberto, até o 4 fechado. Por que o menos 2 está aberto? Porque a interseção tem que ser só os números que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. O menos 2 ele pertence ao C, porém ele não pertence ao A, porque ele está aberto no A. Então, ele pertence a um, mas não pertence ao outro. E o 4? O 4 pertence ao C, porque está fechado aqui no C. E pertence também ao A. O 4 está aqui, olha, o 4 pertence ao A. Então, é o intervalo de todos os números. A interseção C é o intervalo de todos os números que vão do menos 2 ao 4, não incluindo o menos 2 e incluindo ao 4. Se nós fôssemos fazer aqui a representação por conjunto aqui de A interseção B, nós teríamos aqui intervalo aberto no 3, ó, A interseção B aqui, e aberto no 5. Agora, A interseção C, aberto no menos 2 e fechado no 4. Vamos para mais um exercício aqui. Dessa vez, união. Então, primeiro passo, vamos redesenhar aqui o conjunto A, B e C, representar o conjunto A, B e C na reta real. Conjunto A, todos os números entre menos 2 e 5, sem incluir o menos 2 e sem incluir o 5. Ou seja, aberto no menos 2 e aberto também no 5. Vou colocar isso aqui na reta real. Aberto aqui no menos 2 e aberto aqui no 5. Incluindo todos os números entre o menos 2 e o 5.
Intervalo B agora. Todos os números maiores do que 3. Vamos dizer que os 3 esteja aqui, olha, aberto, porque o próprio 3 não está incluso. Se fosse maior ou igual a 3, aí seria fechado, mas no caso é aberto. E aqui, intervalo C. Todos os números menores do que 4. Então, o 4 está aqui, ó, 4 fechado. E pega aqui tudo. Agora, a união. A união é o ou, é a soma dos dois conjuntos. Então, A união B. Eu quero todos os números que pertençam ao A ou todos os números que pertençam ao B. Então, eu quero tudo que está no A mais tudo que está no B. Como é que vai ficar? Olha, no A, eu pego do menos 2 para cima. Então, eu vou desenhar aqui. Deixa eu botar o pontilhado primeiro, para a gente ter aqui uma referência, né? Pontilhado. Pontilhado aqui. Pontilhado no 4. Pontilhado aqui no 5. Então, a união B, a partir do menos 2. E o B, ele pega do 3 aberto e vai até o mais infinito. Então, eu tenho, como é união, então eu tenho tudo que vai do mais infinito para lá, pego o mais infinito a partir do 2. Ó. Inclusive o 3. O 3 aqui ele é uma bolinha aberta. Não precisava nem desenhar essa bolinha fechada. Não precisava nem desenhar a bolinha aqui, não. Eu desenhei para ficar bem claro. Por que o 3 aqui é uma bolinha fechada, se aqui no B ele é uma bolinha aberta? Porque a união, eu quero tudo que está no A mais o que está no B. O 3, ele não tem o 3 no B, mas tem o 3 aqui no A. O 3 está aqui, ele faz parte do A. Então, o 3 aqui é uma bolinha fechada. Não precisava nem desenhar essa bolinha fechada. Então, como é que fica esse conjunto aqui? A união B, na representação por conjuntos. Ele vai ficar assim, olha. Aberto no menos 2 até o mais infinito. Mas a união C, dessa vez. Eu vou pegar tudo que tem no A, mais tudo que tem no C. O que nós temos no A? Do menos 2 ao 5. E no C, do 4 ao menos infinito. Então, eu já posso marcar aqui, olha, do 4 ao menos infinito. Já está pegando, que entra tudo que está no C, mais tudo que está no A. O A, ele vai até aqui o 5 aberto, mas não inclui o próprio 5. Então, o 5 aqui é aberto, vai até o 5. Então, não inclui 5 por quê? Porque no C não tem o 5, o C só vai até o 4. E o 5 também não está no A, porque a bolinha do 5 está aberta aqui no A. Então, esse intervalo de A união C fica da seguinte forma. Aberto no menos infinito até o 5 aberto. Próximo exemplo agora. Agora esse exemplo está envolvendo a interseção dos três conjuntos. A interseção B, interseção C. Tranquilo, a gente faz tranquilamente. Primeiro, vamos colocar aqui na reta real a representação do conjunto A, que vai do aberto no menos 2 até aberto no 5. Então, vai ficar aqui, olha, menos 2 aberto, até o 5 aberto. A essa altura, vocês já devem saber por que aberto e não fechado. Aqui, no B, conjunto B, maior do que 3. Então, aqui, ó, vamos dizer que o 3 esteja aqui, o 3 aberto. Se fosse maior ou igual, seria o 3 fechado. O 3 aberto. Conjunto C, menor do que 4. Então, o 4 está aqui, ó, vamos dizer que o 4 esteja aqui, bolinha fechada, porque é menor ou igual a 4. Já que o colchete está fechado no 4, então o 4 está incluso no conjunto 4. Vamos desenhar aqui o pontilhado para a gente ter uma base.
Agora, A interseção B interseção C. Só vale o que está nos três ao mesmo tempo. Só o que pertence ao A, pertence ao B, pertence ao C. Tem que pertencer os três ao mesmo tempo. Olhando por aqui para as três retas, o que a gente vê? Esse pedacinho aqui, olha. Essa região aqui, que vai do 3 até o 4. O 3 ele está aberto, ele não está incluso. Por quê? O 3 ele não pertence ao B. Se ele não pertence ao B, então não entra, porque tem que obrigatoriamente pertencer aos três ao mesmo tempo. Então vai aqui do 3 aberto até o 4 fechado. Por que o 4 é fechado? Ele pertence a todos eles. Ele pertence tanto ao conjunto A, 4 está aqui, pertence ao conjunto B, ao pintado aqui passando pelo 4, e no conjunto C vai até o 4, mas o 4 está incluso, porque a bolinha está fechada. Então aqui 4. Então A interseção B, interseção C, é esse conjunto aqui, olha, aberto no 3 e fechado no 4. Isso aqui nós estamos lidando com números reais, então existem infinitos números. Entre quaisquer dois números reais, existem infinitos números. Se eu te perguntar quantos números existem no conjunto dos números reais, entre o número 3,1111 e o número 3,1112, lá, só muda a última casa decimal. Existem infinitos números. Entre quaisquer dois números reais, existem infinitos números. Próximo exemplo aqui. Próximo exemplo agora. Dessa vez, nós vamos estudar subtração de conjuntos. A gente tem aqui os três conjuntos, A, B e C, os três intervalos, A, B e C. E a gente vai subtrair A menos B, depois B menos C. Vamos ver como é que vai ficar isso. Primeiro, vamos desenhar aqui, na reta real, o intervalo A. Representação por conjuntos aqui do intervalo A. A, ele pega do menos 2 aberto e vai até o 5 aberto. Conjunto B, ele pega do menos infinito, infinito é sempre aberto, até o 3 também aberto. E conjunto C, já está aqui na representação por conjuntos. Então vamos lá. Conjunto A vai aqui do menos 2 aberto, até o 5 aberto. Conjunto B, maior do que 3. Então, 3 está aqui, ó, 3 aberto, porque não é maior ou igual, é apenas maior. Intervalo C, menor do que 4. 4 fechado, menor ou igual a 4. A menos B. A menos B significa que eu vou pegar tudo que tem no A, mas eu vou tirar do A aquilo que está no B. Então, aqui nesse caso, esse pedacinho daqui para cá, no A, não entra. Esse pedaço ó, do 3 aberto, aqui no A, não entra. Por quê? Porque ele pertence ao B. Só interessa o que pertence ao A, tirando o que pertence ao B, a interseção do A com B. Como que vai ficar? Vou pegar do 2 aberto, tudo que tem no A, do 2 aberto, e vai até o 3 fechado. Por que o 3 fechado? Porque o 3 ele pertence ao A, mas não pertence ao B. Agora, tudo que é maior do que 3 não pode entrar em A menos B, porque o que é maior do que 3 existe aqui no B, ó, pertence ao B. Então, não pode entrar. Então, vai ser esse intervalo aqui, ó, do menos 2 aberto até o 3 fechado. Entendeu por que 3 aqui é fechado? Ele é fechado porque ele pertence ao A, porém, não pertence ao B. A menos B é isso, é tudo que pertence ao A, tirando o que pertence ao B, a interseção do A com B. B menos C agora. É tudo que tem no B, mas eu vou tirar aquilo que tem no B e que tem também no C. Então, é tudo que tem somente no B. E se tiver no C, a gente tira.
Então, o que tem aqui no B? Do 3 em diante. Então, o 3 ele não entra no B. O 3 não tem no B porque o 3 está aberto. Então, 3 aberto aqui no B. E o que tem no C? O C é do 4 para baixo. Então, o C ele pega aqui, do 4 para baixo. 4 fechado. Então, o que acontece? Esse pedacinho aqui, olha, ele não entra. Por quê? Ele faz parte do B, mas ele também faz parte do C. Então, ele não entra. Eu só quero que faz parte do B, mas que não faz parte do C. Então, e aqui o 4 ele tem que ser aberto. Por quê? O 4 ele faz realmente parte do B, mas ele faz parte do C também. Porque o 4 está fechado aqui no C. Mas só me interessa o que pertence ao B e que não pertence ao C. Ou seja, maior do que 4. Então, é o 4 aberto em diante, tudo pintado. Se eu for fazer a representação por conjunto aqui, A menos C, vai ficar aberto no menos 2 e fechado no 3. E B menos C é aberto no 4 e aberto no mais infinito. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários. E a forma que você tem de colaborar com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações para você não perder nada que eu posto por aqui. Valeu, gente!